O multiculturalismo é um responsável direto pela violência coletiva crescente que a gente vê na Europa. Eu estou falando aqui tanto de terrorismo, como também dessa tensão racial, religiosa e étnica que está em alta e provavelmente não vai deixar de existir tão cedo. O que é o multiculturalismo? Multiculturalismo é a diferença existindo em proximidade. Diferenças, populações que se veem como diferentes umas das outras, que têm outra cultura ou outra raça, outra forma de ver o mundo, coexistindo num mesmo território em grande proximidade com muito contato. O resultado disso é mais conflito. Essa experiência do multiculturalismo ela é um tanto recente na história europeia. Desde o fim do Império Romano, o que você teve foi a criação de povos separados ali e que tinham até uma unidade enquanto tal, enquanto cristãos, vendo como inimigos muçulmanos que viviam em outro continente, em grande medida. Tinha uma experiência interna que era do judaísmo e que se reproduzia justamente esse tipo de violência. Comunidades separadas, guetos, vilas, vivendo em intensa violência com o mundo exterior. Não é à toa que o antissemitismo é uma coisa que existe até hoje. Então, o que vigorava antes na Europa, em grande parte do mundo, era uma situação de isolacionismo, que são as diferenças existindo distantes umas das outras. A questão é que essa situação de povos diferentes vivendo separados e distantes uns dos outros não é nem sequer mais possível num mundo moderno e globalizado como o nosso, em que populações do mundo inteiro querem ter acesso a oportunidades para melhorar de vida e, portanto, querem migrar, e no qual muitas populações, a própria população dos países europeus também, precisa economicamente da presença de outras pessoas ali, porque eles já nem se reproduzem o quanto precisariam para sustentar a sua velhice. Então, hoje em dia, essa ideia do isolacionismo, essa existência isolada dos diferentes povos, sequer é possível. Os povos terão que se integrar mais e terão que viver juntos uns dos outros. A questão é que isso não precisa se dar segundo a crença ou os ditames do multiculturalismo, que é essa coexistência paralela das diferentes culturas. E nesse sentido, o Brasil tem algo diferente a apresentar, porque o Brasil não é um país multicultural. O Brasil não é um país em que culturas diferentes ou povos diferentes vivam em proximidade. É um país de mistura de diferentes povos e de diferentes culturas e raças. Na questão racial, essa mistura a gente dá o nome de miscigenação. Na religião, na cultura em geral, a gente chama de sincretismo. E o sincretismo, esse processo nem sempre se dá sem violência, pelo contrário, ele pode ser marcado por muita violência, e o resultado dele, ou a cultura que jaz durante esse processo, mas que também resulta dele, é uma cultura mais individualista, mais personalista, em que laços pessoais, afetivos e familiares falam alto, e pouco coletivista, no qual a identidade, seja religiosa, seja étnica, seja racial, ou seja ideológica, nas diferentes tribos ideológicas possíveis, o qual essa não fala tão alto. Prova disso é que a gente tem a criminalidade muito alta, mas esse tipo de violência coletiva, seja política, seja religiosa, seja racial, baixa. Então é uma outra realidade que a gente tem e que hoje em dia, para um mundo que necessariamente as populações terão que viver sempre mais juntas, o Brasil sim tem algo a acrescentar aí, tem algo a propor. Um país no qual, diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que também reproduz muitas vezes esse sistema, esse processo mais multicultural, em que você tem brancos e negros morando fisicamente separados, embora próximos uns dos outros, em que você tem as comunidades que migram para lá mantendo de forma muito mais forte as suas próprias identidades. Aqui no Brasil você tem a mistura, você tem a maior parte da população miscigenada e você tem as culturas se interagindo umas com as outras e produzindo coisas novas. Então, de fontes católicas, judaicas, indígenas, africanas, depois outras, espiritismo e tantas outras, formando o que é o caldo cultural religioso do Brasil, e que, se não é um país sem falhas, ao menos tem isso. Tem um tipo de solução que me parece ser muito positivo para os dilemas que o mundo enfrenta. Que não é nem o velho isolacionismo, que não é mais possível e nem desejável, não é multicultural. É uma solução e um modo de vida sincrético.